Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri. Bom dia, Regina Bittar. Bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje abrindo a semana 22 de julho. Contagem regressiva para o mês de agosto e nós temos papo de segunda, notícias de primeira. O mundo todo comentando, pode ser que a nova candidata ou o novo personagem das eleições dos Estados Unidos seja uma mulher. Então há muita expectativa, já que o atual presidente, que era candidato, renunciou à candidatura por motivos de força maior, ou seja, DNA, data de nascimento antiga, o que estava comprometendo seu desempenho nas eleições. Então, nessa segunda-feira, que é dia de Santa Maria Madalena, que foi injustiçada na história canônica da humanidade e que tem uma inteligência emocional e uma referência e deferência no mundo daqueles que foram os primeiros cristãos. E nós vamos fazer um bate-papo sobre mulheres produtivas, a participação feminina no Five, que foi o maior evento de finanças, investimento, valor e empreendedorismo que aconteceu em Goiás, que reuniu mais de 400 pessoas de várias partes do mundo, e o empreendedorismo feminino, com a participação especial da empreendedora em inteligência artificial, a minha querida, eu sou fã, né? Loriane Lani. Tudo isso num bate-papo dos ativistas da felicidade para abrir a semana. Mas antes, vamos dar bom dia para nossa audiência, que faz com que o Show da Manhã seja preferência, e uma audiência que não entendeu nada desse final de semana, porque para favorecer o Flamengo jogaram com 2 bolas para tentar marcar um gol. Será que isso vale, Arnaldo? E o mundo inteiro não consegue explicar. E mais, virada do Goiás em pleno Ceará e, mais uma vez, o Goiás virou em São Paulo contra o Guarani e mais uma derrota do time de Campinas, o Atlético Clube Goianiense, para o Fortaleza. Mas o Palmeiras está lá correndo atrás do Botafogo, então essa audiência celebra tudo isso. Então já está atualizado o mundo do futebol. O único meme da rodada são 2 bolas no final do jogo do Flamengo, que o juiz deveria ter anulado o gol, mas como é o Flamengo, fizeram uma consideração aos flamenguistas. Então vamos dar bom dia para nossa região Centro-Sul, que despediu da FEICAM, que foi uma feira maravilhosa na região Centro-Sul, que é a região do agro, dos negócios, do serviço, da inovação e tecnologia, da educação com a Faculdade Integra e do turismo quântico e termal. Então, todos conectados na 105.7, muito bom dia. Bom dia aos nossos ativistas Alessandra, Sérgio e Mayra, que conecta agora toda essa região, 4 anos conectadíssimo com a Jovem Pan Centro-Sul, Jovem Pan Caldas Novas, e faz a diferença. Então, bom dia a todos, e dando bom dia para vocês, eu viro a página e dou bom dia para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos, conectadíssima em você e abrindo a semana hoje com mais um show da manhã, porque a vida é um show e viver é uma arte, trazendo um bate-papo que você tem que colar aí o ouvido no radinho, ou você que está nos aplicativos, ou você que está no YouTube. Então, bom dia a todos os ativistas, bom dia para mais uma semana de muita energia. E dando bom dia para toda a audiência, eu começo a dar bom dia aqui no Estúdio Marelli, o ambiente motiva. Então vamos primeiramente, bom dia Karina, filósofa, Xoxim, Mulheres Produtivas Duarte, muito bom dia. Bom dia a todos aqui no Estúdio Marelli, ambiente que motiva. Bom dia à audiência qualificadíssima do Show da Manhã, nessa super segunda, raramente eu venho aqui, mas a gente vai falar sobre mulheres produtivas, produtividade para mulheres e muita coisa bacana, fica ligado. Muito bem, eu vou ali para minha querida Loriane Lani. Muito bom dia, Loriane.
Dia, é sempre um prazer fazer parte aqui, principalmente falando de uma pauta tão importante que é o empreendedorismo feminino. Que maravilha! E ele, que é o responsável, idealizador e líder desse evento maravilhoso, Lucas Sigo, que vai chamar Lucas Sigo 5, porque nós não podemos deixar o 5 morrer, porque geralmente quando se faz eventos, passa o evento, as pessoas já não comentam mais nada, e o evento do 5 é um evento importantíssimo que pauta uma cultura e uma agenda, além de dar oportunidade das pessoas, principalmente o público empreendedor jovem, ter conexões com várias partes, segmentos, negócios. Então, muito bom dia, Lucas. Bom dia, Marcos. Bom dia, Karina. Bom dia, Lore. É sempre um prazer estar aqui, não só pelo papo, mas para poder discutir e conversar sobre investimento e empreendedorismo, claro, sempre. É muito legal porque a gente estava fazendo uma análise e a gente percebe o seguinte: com toda a ascensão, com todo esse novo momento da economia, com toda a inovação e tecnologia, muitas vezes ainda se tem muito preconceito, muitas vezes ainda tem muita discriminação. E o tema do feminino, ele tem aí uma balança que não é muito justa, porque se com o neoliberalismo, que é esse modelo de incentivar, motivar as pessoas a serem empreendedoras e não mais só operárias, como era antigamente, isso também provoca uma carga, porque o compromisso de sucesso, a super cobrança e principalmente o rendimento financeiro acaba gerando distorções, e aí o mundo feminino tem outras atividades, outros compromissos que tem que se equilibrar nesse momento. Então, geralmente, a maternidade exige muito mais do que a paternidade, quando a gente fala de ambientes familiares e ambientes domésticos. Mas a competitividade fica sendo a mesma. Qual a percepção de cada um nesse primeiro bloco para a gente fazer as preliminares? Porque imagina o seguinte: o 5, que reuniu mais de 400 pessoas, tinha um público de aproximadamente 40% feminino e pessoas que se deslocaram de várias partes do planeta e tinham atividades domésticas na sua origem, né? Então esse, vamos dizer assim, deslocamento gera uma série de necessidades que muitas vezes não se tem estrutura para fazer. Ao mesmo tempo se estimula mulheres produtivas, mulheres que tentam realizar seus sonhos, mas ao mesmo tempo carregam uma série de outras atividades, principalmente quando se trata de mulheres casadas, mães e uma série de outros fatores. E tem o público feminino jovem, que muitas vezes já entendeu o processo e adia essas responsabilidades que muitas vezes gente que de uma geração anterior já acumula. Como é que é isso para vocês? Eu começo com você, Lore, já que você está no mundo da inteligência artificial e as mulheres estão liderando e dominando. Como é que você faz uma análise, uma percepção? Na minha opinião, o público, falando pelos jovens, né? A gente já começa Nossa, caiu aqui. A gente já começa a nossa jornada de empreendedorismo muito mais cedo do que as outras mulheres, talvez porque a gente tem essa questão da ambição, essa desconexão com a responsabilidade, que eu acho que é um fator ruim, mas querendo ou não está acontecendo. As mulheres estão cada vez mais perdendo essa vontade de ter famílias ali e querendo criar independência financeira pelo movimento de eu quero ter o meu lugar, gerar valor na sociedade. E isso tem a sua parte negativa, porque querendo ou não eu percebo isso, que eu demorei ter responsabilidade mais do que a minha mãe. Minha mãe com 15 anos ali já tinha uma carga de responsabilidade imensa, baseada na sociedade, no que a sociedade impunha nela. E eu demorei um pouco mais, foi um pouco mais tardio, querendo ou não. Tive filha com 21 e demorei ali pegar essa maturidade. Só que isso me ajudou, porque de certa forma eu consegui focar no empreendedorismo, consegui desenvolver habilidades
que minha mãe demorou um pouco para desenvolver, de comunicação, de ter aquele negócio de empoderamento, de olhar e falar, eu sou capaz de fazer isso. Então, eu acredito que tenha os fatores negativos e tem os fatores positivos, e a parte positiva é que as mulheres estão cada vez mais agregando valor na sociedade. Elas estão cada vez mais fazendo um movimento bem bacana de puxar outras mulheres para mostrar que elas são capazes de fazer tanto quanto homens também na sociedade, fazendo uma movimentação de economia, gerando valor de empreendedorismo e tudo mais. Muito bem. Para você, minha querida Karina Xuxim Duarte, mulheres produtivas dentro desse contexto, então, nas preliminares, qual a sua percepção hoje sobre esse tema? Então, o que eu vejo é que a mulher realmente ela conseguiu essa liberdade de poder ir atrás dos sonhos dela, dos objetivos, de trabalhar esse profissional, mas ela ainda carrega uma carga lá de trás. Nós ainda nos sentimos culpadas muitas vezes quando a gente pensa em nós mesmos. E não só nós sentimos culpadas, mas muitas vezes a própria sociedade não está preparada para isso e nos acusa muitas vezes de estar sendo egoísta. A mulher, quando ela descansa, alguém pergunta assim, você está passando mal? O que está acontecendo? Porque a gente não pode descansar. A mulher ainda carrega o peso de que o valor dela está em ela estar em movimento e sempre servindo alguém. Eu até brinco que nasce uma mulher, nasce uma culpa. Então, existem certos pesos que a mulher ainda carrega, né? Ou idealismos que nós somos super heroínas, temos superpoderes, vamos dar conta de tudo perfeitamente, temos muito medo de errar, existe uma imposição da imagem da perfeição, a mulher tem que ser perfeita. Então, por mais que a gente tenha essa liberdade, essa disposição de ter mais independência na nossa vida, eu acredito que se a gente não trabalhar esse peso, essa liberdade vem com muita sobrecarga. Então estamos muito exaustas, cansadas e precisamos nos livrar desse peso que a gente ainda carrega. Vamos ver a percepção masculina sobre tudo isso, já que Lucas Sigo teve uma oportunidade de relacionar, conectar e ao mesmo tempo fazer um intercâmbio com várias mulheres, principalmente jovens e empreendedoras, que participaram do Five, saindo de várias partes do planeta e reunindo aqui num evento maravilhoso que foi em Goiás, em Goiânia, que é o maior evento de investimento, valor, empreendedorismo e finanças. Como é que é a sua percepção sobre esse tema, Lucas? Basicamente assim, até estou lendo um livro agora que eu gostaria de poder falar mais sobre ele, mas eu acabei de começar a ler, que é a História do Empreendedorismo. E o empreender não é uma coisa nova, existe desde 2700 a.C., na Babilônia já se falava. Mulher também não é uma coisa nova, as mulheres existem desde sempre. Então, a ocupação das mulheres no empreendedorismo e ter como empresa, ela vem aumentando porque a gente tem mudado a cultura e tem dado mais oportunidade, mais espaço para as mulheres. Então, uma sociedade em que a gente vira e fala, não, a mulher não é capaz daquilo, a mulher não pode fazer aquilo, não tem como a mulher realmente empreender. Então, essa é a minha visão. Acho que a gente tem que dar capacidade para as mulheres poderem ocupar o espaço e crescerem, porque a gente tem uma necessidade clara de percentual que as mulheres não estão ocupando. Por exemplo, trouxe 5, você falou do Five, do evento aqui, eu trouxe 5 informações interessantes, que são os países e as proporções das mulheres. Agora eu falo mais, mas a maior delegação foi da África do Sul, que teve quase 90% foram mulheres. E a segunda foi o Canadá, com 50% de mulheres. Então essa é uma coisa, 2 informações interessantes. Os outros 3 eu vou falar ao longo do nosso papo aqui, para não gastar muito tempo inicial nosso aqui. Muito bem, preliminares para a nossa audiência. Faz uma análise aí dentro da sua família, dentro do seu grupo de relacionamentos, qual é efetivamente a participação da mulher nas decisões de processos, sejam decisões domésticas, empresariais ou até mesmo no seu grupo de WhatsApp. Como é que é isso? Para a gente poder começar a compreender, porque muitas vezes a gente não tem a curiosidade de fazer o exercício no dia a dia da nossa vida. Só quando tem temas ou polêmicas ou qualquer outra coisa nesse sentido que a gente foca nessa percepção ou nesse dado que muitas vezes o mundo já demonstra isso para a gente. Se a gente for analisar a história do mundo, nós vamos perceber que o mundo foi
é empreendido por mulheres. Tem uma divisão muito grande na história da humanidade. É porque muitas vezes a gente não para poder fazer uma análise. Quem foram os grandes personagens históricos? Está muito dividido. Mas eu vou chamar um anjo acelerador e a gente poderia fazer um passeio por isso, né? Na sua história pessoal. Quem teve mais influência? Foi a visão feminina ou foi a visão masculina? Porque muitas vezes a gente não faz essa análise comportamental. E aí a gente vê hoje a ascensão da ferramenta da constelação sistêmica familiar e a gente percebe que a mãe sempre vem em primeiro lugar. Então essa é uma análise que a gente deveria fazer antes da gente provocar essa polarização. Mas eu vou trazer um anjo acelerador. Você sabe que educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã, por isso a gente aposta muito na educação. E você sabe que para ser um profissional de sucesso, um ser humano completo e preparado para essa nova etapa da humanidade, você tem que se graduar, ou melhor, entrar para a Unifazan, o lugar certo para você realmente se graduar. Tem vários cursos para você escolher, com mestres, professores, doutores, laboratórios de alta performance tecnológica e um centro universitário nota máxima no MEC. Tudo isso para você se qualificar, se graduar e ser um profissional de sucesso. Mas, acima de tudo, um ser humano completo. Bora junto? www.fazan.edu.br e garanta o seu lugar no lugar certo para o seu crescimento. Vamos lá. Agora vamos inverter. Eu vou começar com o masculino para a gente poder fazer essa percepção na análise da história. Suas influências ou seus influenciadores na sua jornada tiveram mais presença feminina ou masculina? 2 minutos para você. Com certeza tive mais influenciadores masculinos, porque, como a gente acabou de falar aqui, de maneira geral, os homens ocupam mais os cargos ainda, tanto de CEO como de empresário. É só olhar, inclusive pesquisa Sebrae, IBGE, a gente percebe, a gente vê isso claramente. E como eu sempre gostei de empreender, naturalmente as minhas referências foram as masculinas. Agora, uma coisa que é interessante dentro de casa, minha referência foi literalmente muito dividida, porque eu tenho como referência tão forte minha mãe quanto meu pai. E uma coisa que é muito interessante, inclusive, dentro de casa, é perceber a função clara de cada uma na criação minha e do meu irmão. Então, os dois têm papéis muito, muito fortes, muito relevantes para mim. Agora, ao mesmo tempo, hoje, quando eu vejo que mulheres passam por mais, eu não vou dizer mais dificuldade, mas mais pesos para carregar, porque a mulher ela acorda, ela organiza a casa para os filhos ali, ela vai trabalhar e depois volta, ainda tem que continuar organizando a casa de maneira geral. Então a gente percebe que as mulheres que conseguem se destacar, elas passaram por barreiras muito mais complicadas do que o homem que, quando acordou, tinha uma casa já organizada para ele, foi trabalhar, voltou e a casa continuava organizada para ele. Então, de maneira geral, hoje, quando eu vejo mulheres que se destacam, a gente estava falando aqui agora da Patrícia, né, da Colombina, que é uma super amiga, super apoiadora minha do Five, e eu também apaixonado por ela ali, tudo que ela faz. A gente percebe que, assim, cara, se ela está conseguindo uma posição como ela tem conseguido, não só por conta da dificuldade das que eu falei, mas também dificuldades culturais de que, será que mulher é capaz? Será que mulher é aquilo e tal? Então, hoje, ainda por uma proporção menor, as que eu admiro mais, muitas vezes, do que vários homens que eu sei que tiveram uma trajetória um pouco mais suave, talvez seja a palavra. E para você, Lori, vamos lá, 2 minutos. Suas influências foram mais masculinas ou femininas? Mais masculina também. Para mim, assim, o meu avô, ele foi uma grande referência, né, de empreendedor. E o que marcou na minha vida é que ele me tratava igual a todos os meus outros primos. Então, para ele não tinha diferença. Então, se eu aprontasse, tinha a mesma educação, ele não maneirava só por ser mulher. E várias vezes eu questionei e ele falou, o mundo não vai fazer essa divisão de masculino ou feminino. Então, ele tratava igual
Na escola, a mesma coisa, os meus professores, o diretor foram grandes referências. E o que eu mais gostava deles é o fato deles não fazerem distinção entre eu e os meninos. Então, eu sempre gostei disso, eu sempre odiei ter privilégios por ser mulher. Eu quero ter as mesmas dificuldades e tudo mais. E isso me torna muito mais forte. Então, para mim, foi masculina, mas ao mesmo tempo eu olhei mulheres fortes. Eu estava rodeada de mulheres fortes. Minha mãe, minha avó foram professoras. Minha mãe deu aula em fazenda e eu olhava aquilo e eu admirava realmente por elas estarem vivendo ali em um mundo repleto de masculino, mas elas criando assim esse movimento de educação e liderando isso. E para você, Karina, mulheres produtivas, você foi mais influenciada pelo masculino ou pelo feminino? É boa essa reflexão sua. Eu tive mulheres muito fortes. A minha mãe é uma mulher muito forte, com certeza fui influenciada por ela. Minha tia Badia é uma mulher muito forte, que representava o desenvolvimento, né, o trabalhar. Eu tive uma mãe no intercâmbio também muito forte, que me trouxe essa questão. Mas aí quando eu entro no trabalho, eu convivi muito mais com homens, porque no mundo corporativo, aí você vai no CEO, no diretor, no gerente, existem mais homens que mulheres. Então eu também fui muito influenciada por esses homens, e a mulher, ela entra no corporativo com essa pegada um pouco mais, a gente pode falar isso depois, da energia feminina e masculina, da conquista, do poder, do posicionamento, da comunicação. Então a gente acaba equilibrando, mas com certeza as mulheres fortes tiveram muita influência. Muito bem, isso é muito importante, é uma análise muito simples e muito profunda de fazer, até para você determinar um pouco de como é seu posicionamento dentro dessa relação. Porque a gente percebe aí que muitas vezes tem pessoas que se casam e o lado masculino é uma fragilidade que ele muitas vezes usa o lado feminino muito mais para proteção do que para um relacionamento. Então, se você entra em consultórios de terapias, você tem surpresas que você nunca imagina. Tá? Por isso que aquela expressão, por trás de todo grande homem tem sempre uma grande mulher, ela é uma verdade absoluta. Até porque, se a gente for analisar em todos os aspectos dentro da história da humanidade, quando a gente traz a figura de Ísis, Osíris, na mitologia grega, egípcia, por exemplo, então quando Osíris é assassinado, esquartejado pelo seu irmão Sete, quem vai juntar todos os pedaços e fazer uma magia, uma transformação de ressuscitar o Osíris para o mundo do infinito é a Íris. Se você pega a lenda das Amazônias, aquilo é na verdade uma mitologia brasileira ou latino-americana que tem um fundamento muito grande. Então eu tive uma influência muito grande do feminino durante toda a minha jornada. Então eu acredito que duas grandes professoras me salvaram, uma na minha infância, que eu tinha uma admiração por ela assim de uma forma platônica, uma segunda que eu na minha adolescência, ela falou, olha, você é um cara muito inteligente, mas você tem que fazer uma opção, se você vai ser inteligente para o bem ou para o mal, porque você pode destruir sua vida. Foi a melhor orientação que eu já recebi na minha vida. Eu tive a oportunidade de ter um pai que era o contrário, ele despertava às 5h30, 6 horas, deixava o café pronto antes de sair para trabalhar, e porque depois minha mãe comandava o espetáculo. Então ele nunca teve esse tipo de preconceito dentro da minha casa. E quando eu fui trabalhar numa multinacional, a CEO global dessa multinacional era uma mulher, que tinha uma inteligência, uma disciplina acima da média. E aquilo me despertou muito. A minha primeira odontóloga, minha primeira médica. Então tem uma série de fatores que muitas vezes você faz uma análise e fala, não, a mulher sempre esteve presente corporativamente ou profissionalmente ou como orientadora da vida da gente. Então isso serve para você fazer uma análise como é seu comportamento com o feminino e com o masculino. E o mundo seria melhor se a gente pudesse fazer essa análise todos os dias. Onde falta para eu poder completar o valor que eu possa dar no feminino ou o valor que eu possa dar no masculino, para a gente buscar um equilíbrio de convivência, né?
Então acho que falta isso na humanidade. E nós vamos assistir agora, se realmente se consolidar uma candidata a presidente dos Estados Unidos, num país onde realmente vai ser um diálogo muito interessante de se assistir. Como é que se comportam dois políticos, dois líderes, quando se tem que fazer um debate de ganha-ganha? Porque ninguém quer perder. Então assista os próximos capítulos. Eu vou para um break dos Anjos Aceleradores e aí, no segundo bloco, vamos aprofundar o que é ser mulheres produtivas. Como é que se desenvolve isso? Como é que é ser empreendedora feminina? E como conviver nesse mundo, sabendo que as mulheres cada dia ganham mais espaço e mais influência. Tudo isso aqui no Show da Manhã, então fique conectado. Eu vou chamar quem? Conteúdo é seu maior patrimônio, então você tem que entrar para o mundo das plataformas, você tem que conhecer a Gask e aí você vai poder promover experiências exclusivas para seguidores e clientes, assim como a Lore, e faturar e monetizar exponencialmente em todos os canais. O novo é agora, o novo é hoje, o novo é Gask. E vou trazer a Demi. A Demi agora facilita a sua vida, porque trouxe um guia para a compra de imóveis. Você não vai ter mais nenhum tipo de dúvida como comprar, onde comprar, quais são as leis, qual a garantia, onde você vai investir para você ter segurança com o seu patrimônio. Então a Demi explica tudo para você no guia para a compra de imóveis. A Demi é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário e você sabe que o mercado imobiliário goiano é referência nacional. Então na hora de investir, procure um empreendimento que tem um selo da empresa que pertence à Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, que é a Demi. Vamos para um pam-pam-pam-pam e a gente já volta com mulheres produtivas, empreendedorismo feminino e o olhar masculino do meu querido líder Lucas Sigo. Tudo isso no Show da Manhã. E ele sabe perfeitamente qual é o perfil do presidente que ele tem no Banco Central, então, qual é a política desse de novo, presidente Show da Manhã, Central. Jovem Pan. E ele tem que É isso conviver aí, com conectadíssimo isso, com só você que nessa ele super é político, segunda, papo de segunda, o cara do notícias de Banco primeira. Central. E o tema mulheres produtivas, empreendedorismo feminino e principalmente o olhar masculino de um líder de um evento que aconteceu em Goiás, em Goiânia, que é o Fight, que reuniu mais de 400 pessoas de toda parte do mundo, com uma participação muito efetiva do empreendedorismo feminino. Então, nós vamos, no primeiro bloco, já passamos aí a influência feminina na vida das pessoas, qual é o balanço e o equilíbrio, e nesse segundo bloco queremos entrar particularmente o que é ser mulher produtiva. O que é o empreendedorismo feminino e qual a avaliação que o Lucas faz de mulheres de algumas partes do planeta ter uma influência muito diferente da que a gente assiste aqui no nosso dia a dia. Mas antes vamos dar bom dia para ele que chegou agora, todo americanizado, entendedor da política e do debate americano, meu querido ativista Rosenval Ferreira. Muito bom dia. Muito bom dia essa seleta companhia aqui do programa. Evidentemente, Marco Luiz, que tendo morado mais de 10 anos nos Estados Unidos, eu pude pegar um pouquinho da alma americana, às vezes a gente até acerta junto com alguns analistas aí do Washington Post, do New York Times. Mas as mulheres, Marcos, nisso, evidentemente, e muito rapidamente, são capazes de administrar qualquer coisa, porque sempre administraram uma casa. E eu digo uma coisa para você: tente um homem administrar uma casa sozinho com 2, 3, 4 crianças. Ele vai enlouquecer com tudo que tem que fazer. E a mulher moderna hoje, ela não só consegue administrar o lar, como consegue administrar qualquer grande empresa nacional. Isso vem do DNA feminino. Muito bem, então virando a página, eu quero começar falando sobre esse conceito. O que é ser uma mulher produtiva? Já que você é líder de um projeto, de um processo, Karina, e tem aí uma plataforma de, pelo menos, acelerar pessoas que queiram sair da estaca zero e começar uma jornada de produtividade. O que vem a ser mulheres produtivas?
Vamos lá, esse conceito, é claro, ele começou com a minha vida, de entender a produtividade. Produtividade vem do latim, produzir, producere, é você fazer aquilo que é necessário para avançar, para cultivar os resultados que você deseja. E aí talvez comece um dos problemas para nós mulheres, ter clareza de quem nós somos e do que a gente quer. Porque desde a infância há uma tendência de um condicionamento para a gente focar mais no outro do que em nós mesmas. Ai, você fica linda quando você obedece. Nossa, que bonitinha, você é tão agradável. Não, não pode fazer assim, não pode errar. Então a gente cresce com foco excessivo no outro. Então tudo é pro outro. Eu tenho que obedecer o outro, eu tenho que agradar o outro, eu tenho que ficar linda pro outro. E aí, quando vem essa clareza, mas quem eu sou? O que eu gosto? O que eu quero? Então, produtividade sem clareza disso nem é produtividade. Então, a mulher ela começou a avançar no intuito de entender o que eu quero para mim, quem eu sou, os meus talentos e como é que eu vou conseguir isso. Então, a produtividade hoje, a mulher não quer só ser produtiva no profissional. Ela quer ter qualidade de vida, ela quer ganhar dinheiro, ela quer ter lazer, ter diversão, ela quer um tempo para ela quer se relacionar mais, ter relacionamentos de qualidade. Então, a mulher produtiva é essa mulher que busca um equilíbrio que não é estático, porque a vida não é assim, mas busca ter resultados em diferentes áreas da sua vida, sabendo que ela não é perfeita, que ela erra, mas que ela tem muita vontade de viver e quer buscar esse brilho no olhar e poder levar essa energia para as outras pessoas, o que hoje ainda é um pouco complicado, que ela está muitas vezes sobrecarregada, exausta, e tem hábitos improdutivos que impedem ela de ter essa vida que é possível. Muito bem, para você, Lori, já que você é uma empreendedora nesse momento de inovação e tecnologia, principalmente na inteligência artificial, e olha que eu te conheci menina profissionalmente e hoje você é uma pessoa relevante e referência. Como é que é isso para você? Ser mulher empreendedora, principalmente numa área tão nova, porque se trata de tecnologia e inovação. Eu considero um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, uma empolgação muito grande também. Quando eu tomei essa decisão, eu sempre tomei decisões na minha vida e todas elas foi com o objetivo de dominar aquela área. No início foi marketing político, empreendedorismo, startup e hoje inteligência artificial. Quando eu fiz uma análise do panorama geral, eu vi um mercado extremamente dominado por homens. E para mim, assim, eu olhei e me senti até mais empolgada. Eu olhei e falei, um desafio muito grande. Tenho certeza que quando eu começar, vou gerar um movimento feminino. Então, foi pura estratégia. Tudo que eu faço tem estratégia por trás. Eu leio bastante sobre isso. E consegui, de certa forma, falando também, misturando um pouco de produtividade, eu consegui conciliar essa minha ambição em ser uma referência em inteligência artificial com a minha parte mulher também, que cuida de mim, que cuida da minha filha, que cuida ali do meu ciclo social. Então eu consegui, confesso, não é totalmente equilibrado. Tem dias que dedico mais ao trabalho, tem dias que eu tenho que dedicar mais à minha filha, mas eu sempre tento encontrar o equilíbrio. O exercício físico, ele vem me ajudando bastante, tanto na parte da inteligência emocional, quanto nessa parte do empreendedorismo. Mas depois que eu comecei nesse movimento, eu percebo que eu venho trazendo bastante mulheres para esse meio. O meu time, por exemplo, ele é majoritariamente feminino. E eu vejo já as meninas que trabalham comigo já se colocando como alguém que domina a inteligência artificial, e eu sinto bastante prazer em ver elas se posicionando dessa forma, elas tendo essa ambição em querer também dominar o mundo, que o mundo de tecnologia ele é mais masculino também, e eu sinto um tremendo prazer em estar ali nesse processo de liderança. Muito bem, você que observa tudo isso e lidera processos, Lucas, como é que você faz uma análise? Qual a sua percepção, já que você teve uma oportunidade de reunir mulheres de várias partes do planeta num grande evento que aconteceu aqui e com uma participação muito efetiva? Acho que, antes de falar necessariamente a percepção, eu quero até fazer um apelo aqui exatamente aos homens de maneira geral, porque existe um papel que é cultural e tal, mas existe um papel que está dentro de cada homem que a gente pode, por conta própria,
ser um acelerador desse processo do que nós estamos falando aqui, que tem a ver com assédio. Porque liderar uma empresa, ter uma companhia e ser CEO requer respeito. E se você tem uma mulher empreendendo lá e liderando uma equipe e ela está sendo assediada o tempo todo, e quando eu falo assediada, estou falando assediada sexualmente mesmo, ou necessariamente só de não respeitar, não, aquela mulher tá dando ordens para mim, eu não vou respeitar e tal. Essa é uma coisa que acho que tem que ser mudada, e aí não é mais o papel de comunidade, é de cada homem em si saber o que fazer para poder alterar e conter isso. E aí eu falei que ia trazer algumas informações, vou agora para a última informação, que seria o último país, na verdade, e a sua proporção de mulheres, que foi a Arábia Saudita, que me surpreendeu, porque foi mais que zero. Só de ter sido mais que zero mulheres vindo da Arábia Saudita já é algo que culturalmente para mim é uma coisa interessante, que vieram 4 mulheres de uma delegação de 42, ainda assim 10%. E o que me surpreendeu foi que a fala do príncipe Farhad, lá no primeiro dia do evento, ele terminou pedindo para as mulheres, inclusive, subirem ao palco, chamou 4 mulheres empreendedoras, que é o que vieram da delegação, mostrando que eles estão mudando essa cultura. Então, foi uma coisa que ele fez que partiu dele essa exposição e essa convocação. Então, faço aqui também um papel nesse sentido, assim. Então, antes da percepção, esse apelo. E voltando para a percepção, acho que, sem querer ser repetitivo, mas é isso. Acho que a gente tem que o que a gente vê das dificuldades que as mulheres enfrentam, mas ao mesmo tempo das oportunidades que a gente tem e que as mulheres devem abraçar isso, né? Igual a Laura falou, nossa, eu vi um ambiente majoritariamente masculino, e em vez de sentir nossa, meu Deus, não vou conseguir, ou coisa do tipo, falou, opa, deixa eu aproveitar então e ser a mulher que vai aumentar, como a Arábia Saudita aumentou de 0, deixa eu aumentar de 0 para mais 1 ou 2, 3 e por aí vai. Então acho que a gente está nesse caminho, depende muito de cada um de nós e da comunidade como um todo, de cada vez mais melhorar esse processo e fluidez. Muito legal. Vamos lá, Rosenval, você que é um grande observador, está sempre à frente, principalmente com o movimento de mulheres. Qual a sua percepção hoje? Mulheres produtivas, empreendedorismo feminino dentro de uma nova realidade da humanidade. Antes eu quero dizer que você é muito inteligente, falou que conheceu ela menina profissionalmente. Conheceu ela menina, ponto, tá? Você não me leva a essa de profissionalmente apenas. Não, é porque muito recente a jornada da Lori profissionalmente. Eu estou brincando com você, vale a pena porque ela, na sua jornada dos últimos 3 anos, teve uma evolução que poucas pessoas tiveram, principalmente das pessoas que o acompanham, e principalmente nessa área de inteligência artificial, quando o Marco começou a dar os primeiros movimentos, que é o sócio dela nessa jornada. Então isso é um fator de amadurecimento muito rápido dentro de observar um nicho de mercado. Mas deve ter alguma foto de você com ela no braço, assim, bebezinho, tá? Não, eu tô te torrando, chefe, eu gosto de torrar. Mas veja bem, Marcos, se alguém um dia me perguntou, você gosta muito do mundo do vinho, e quando você toma meia garrafa de vinho, o que faz? Eu falei, não sei, nunca me ocorreu o fato de deixar meia garrafa por ali. Eu tomo, eu abro o vinho e tomo. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu não conheço nenhuma mulher que não seja produtiva. Todas as mulheres que eu conheci ao longo da minha vida foram produtivas. Tive sorte, não sei. A mulher é produtiva. Agora, esta mulher, manual da mulher produtiva, é da mulher mais produtiva ainda. Porque, note bem, é muito difícil você falar que tem uma mulher que não é produtiva. Às vezes acha que a mulher está ali só à sombra do homem, um empresário muito bem sucedido. Nos bastidores ela está dando todas as informações, está falando não faz isso, não faz aquilo, toma cuidado com isso. Então há uma produtividade embutida na qualificação e na sensibilidade feminina. Agora, no ponto de vista que nós estamos conversando aqui, o que acontece? Hoje, por que a mulher está... Eu contrato mais mulheres na minha empresa, majoritariamente. É por uma questão de inteligência minha. Elas são muito mais eficientes, mais estudiosas, estão sempre insatisfeitas, querendo a boa insatisfação, querendo subir, querendo aprender. Elas estudam mais. Quando vão para a faculdade, são os melhores alunos da turma. Então, as mulheres hoje, a produtividade feminina, ela ultrapassa a produtividade do homem.
E quem está dizendo isso não sou eu, são os empresários todos que trabalham com mulheres, que elas conseguem ser mais focadas e mais produtivas. E com isso, Marcos Vinícius, ganha o quê? Ganha a nação, ganha a empresa, ganha a sociedade. Portanto, a visão que eu tenho concreta é essa. Muito bem, acredito que aí tem uma pauta muito interessante para a Karina mostrar a reivindicação de que a produtividade não é eficiência. A produtividade é o cuidado dela também se autovalorizar e ter espaço de poder ter um compromisso não com a empresa ou com o outro, mas com ela também, ela poder ter uma identidade. Mas antes de você expor então em cima de tudo isso uma percepção, eu vou trazer um anjo acelerador, porque você sabe que saúde é seu maior patrimônio, então por isso você tem que cuidar muito, porque sem saúde não existe. Então, na hora de fazer os seus exames, para ter um exame confiável, você já sabe, confiável para você e para o seu médico, Laboratório Núcleo. E o Núcleo também traz uma grande novidade, que é o Centro Médico Núcleo, que te dá acesso a profissionais, especialistas, qualificados por um custo muito acessível, que você pode pagar. E você ainda sai com seus exames laboratoriais. Então, o Centro Médico Núcleo e Laboratório Núcleo, cuidando da sua vida, da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Então, Karina, vamos reforçar para a audiência que a intenção da nossa reflexão hoje aqui, dentro do conceito de produtividade e empreendedorismo feminino, é que a mulher também tem um papel muito importante como ser, e não só como uma eficiência produtiva, que eu acredito que é esse o seu trampolim e o seu projeto dentro do Mulheres Produtivas. Então vamos falar um pouquinho mais disso, 2 minutos para você, cravado aí para mim, por favor, Piscão. Eu vou dar um exemplo, no mundo corporativo, eu estava conversando com uma gerente que ela estava saindo do trabalho 8 horas da noite, ela grávida de 8 meses e com o arquétipo que eu denomino a super ferrada maravilha, né? Porque acredita que é uma super heroína e que tem que salvar todo mundo. Então ela não estava conseguindo fazer o trabalho dentro do horário dela, porque aceita todos os pedidos a todo momento, está sempre disponível. Tem essa necessidade de agradar de uma certa forma, e ela falou, não, é muito melhor depois das 18 aí que eu posso ficar tranquila aqui. Eu falei, pois é, mas e a sua filha lá na sua casa, que fica sem você? E a sua saúde? E a sua disposição? E o autocuidado também, ela não estava cuidando dela, não estava bem esteticamente, não que ela precise estar, mas é um indicativo de que eu estou bem, estou cuidando de mim. E a gente fez todo esse trabalho, justamente porque ela achava que estava sendo produtiva no trabalho, mas eu não acho que fazer hora extra é produtividade. Você tem que ser produtiva dentro do horário que você estabeleceu. Atender todo mundo a todo momento, essa dificuldade de dizer não de muitas mulheres também não é produtivo para ela, porque ela acaba, inclusive, deixando pessoas menores, né? Porque vão sempre precisar dela para isso. E ela não estando bem com ela, isso vai refletir nos relacionamentos, na família e nela, como mulher, como indivíduo. Então, a produtividade para mulheres que eu trago aqui é essa possibilidade da mulher ser protagonista da vida dela parar de se sentir culpada, que ela pode pensar nela primeiro, que ela pode cuidar dela, ela pode ter o tempo dela. E aí sim, ela estando bem, ela vai estar disponível para as outras pessoas, para o serviço, mas não passando por cima dela e de suas necessidades. O que hoje eu ainda vejo muito isso. Ela está trabalhando demais, parece que ela está sendo muito produtiva, mas será? Será que é essa vida que a gente quer? Será que não é possível eu ter uma produtividade profissional, mas eu também estar bem comigo para que eu esteja com as outras pessoas? Essa é a provocação. Para você, Lore, dentro disso aí, ou seja, é a super produtiva ou é a participação natural de um ser que sempre foi tratado, como o Lucas tocou aqui, o ser humano, dentro dessa separação ou polarização, sempre viu na mulher não só o lado do profissionalismo, mas o lado do desejo, né? Então, por isso, muito assédio, principalmente com mulheres inteligentes e eficientes. E a Karina traz esse, além de produtiva, conhecimento, competitividade, autocuidado. Como é que é isso para você? 2 minutos. Eu concordo plenamente com o que a Karine disse. A mulher, ela tem que dedicar para ela também, porque quando nós mulheres estamos com a autoestima elevada, somos muito mais produtiva. Isso é comprovado cientificamente. Então, o meu time, por exemplo, eu estimulo eles a
produzirem dentro do horário de trabalho. Quando eles tentam falar, eu trabalhei até tarde, eu falo, então você foi improdutivo, porque você deveria ter produzido ali dentro do horário de trabalho. Tente se organizar, tente ver se está sobrecarregado, comunique comigo, vamos reorganizar tudo isso de forma eficiente, vamos colocar tecnologia. Hoje a tecnologia está aí justamente para as pessoas não precisarem se sobrecarregar. Se estão se sobrecarregando, quer dizer que não estão explorando a tecnologia como ela deveria ser explorada. Para mim, eu sou muito mais as pessoas fora do horário de trabalho dedicar ali para sua saúde mental, para sua saúde física, do que ficar se esgotando e correndo risco de dar um burnout ali. Eu faço questão de estimular esses hábitos saudáveis e eu acredito que é um movimento que os líderes devem fazer, de não valorizar essa sobrecarga, que um bom profissional não é aquele que trabalha várias horas ali fora do expediente, mas assim, aquele que consegue entregar resultado, fazer a sua entrega ali na sua carga horária. Para você, Lucas, percepção dessas duas falas, como é que é? 1 minuto para você. Para ser sincero, na verdade, acho que eu tenho mais dúvidas aqui que eu gostaria de tirar com elas do que agora falar a percepção, para ser sincero. Por quê? Eu não sei, aí seja em casa, seja fora de casa, mas principalmente, eu falei da minha mãe agora, né, mas agora eu vou falar da minha esposa, que ela, eu tenho a impressão, e aí minha pergunta seria se isso é algo de dentro para fora, genético, ou se é algo de sociedade, mas eu tenho a impressão de que, pelo menos de novo, né, dentro de casa, eu vejo que a mulher não consegue parar enquanto não terminar tudo que ela acha que precisa fazer. Então, assim, se eu preciso sair de casa, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer academia, eu preciso me cuidar, eu preciso de voltar para casa, eu preciso pegar as compras que eu fiz, que eu passei no mercado, organizar e tudo. E eu tenho dia que eu pego e falo assim, não, hoje eu não vou no mercado. Eu tô cansado. Eu vou chegar para casa e vou descansar, porque eu vou sobreviver até amanhã, e amanhã eu vou no mercado e tá tudo certo. E minha esposa, ela vai. Então eu não sei se é uma coisa, é por isso que fica aqui mais a pergunta, a reflexão desse Então sentido. Vamos fazer o seguinte. Isso é algo interno, né? Está feita a pergunta. 1 minuto para cada um responder. Eu começo com você. 1 minuto para você, Lore. Isso é uma cobrança da sociedade que quer que a mulher seja produtiva o tempo todo. É uma cobrança interna, é uma falta de observar o próprio corpo. Na maioria das vezes a mulher está esgotada, mas ela está ali no modo automático, ela não observa que o corpo dela está pedindo descanso. Então, assim, como que desenvolve essa habilidade, né, de poder descansar e entender que é necessário? Muito estudo, muita leitura, terapia é importante. Você também, de certa forma, você está conectado com o empreendedorismo feminino, com mulheres ali fantástica. Que tal também levar, possivelmente você já faz isso, mas fica a dica aí para os homens, levem as mulheres, companheiras, para fazer parte desse movimento, para enxergar outras perspectivas também. O que eu vejo são homens fortes, mas eles são fortes, têm contato com mulheres incríveis, mas também não conectam com suas esposas para conseguir fazer parte desse movimento, enxergar que existe uma vida além daquela dentro da sua residência. Então, é mais sobre isso. Karina, 1 minuto para você. Na minha metodologia do Produtividade para Mulheres, eu dei o nome da mulher zumbi. É que ela está sempre na correria, no piloto automático, ela está sempre fazendo. O modo dela é o fazedora. Então, realmente, para a gente é muito difícil descansar, parar. Eu também dei o nome da síndrome da mulher ocupada. É quando a mulher acha que ela vai parar, aí ela senta, aí começa a dar aquele mal-estar, aquela agonia, fala, não, tem alguma coisa errada, eu preciso achar alguma coisa produtiva para fazer. Então, realmente, a gente colocou o nosso valor em estar em movimento. Então, é um desafio, como a Lauren falou, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso olhar para dentro para perceber que eu estou esgotada, eu estou cansada. Mas a gente pode chegar num ponto de falar também, estou cansada, não vou fazer isso hoje, amanhã eu faço. Mas, infelizmente, ainda para o homem é muito mais fácil, porque ele foi condicionado a pensar nele. Tá tudo certo, a mulher não. Ela pensa nela, mas tem o outro, e tem o que vão achar de mim ainda. Então é bem mais complexo. Vamos lá, Rosenval, percepção para você. Eu vou dar uma separada aqui sobre empresas, né? As empresas saudáveis, e as empresas saudáveis o são por quê? Por conta da produtividade, não é porque são boazinhas. Toda empresa saudável, o funcionário da empresa é visto como um ser humano, não importa se ele é homem ou mulher, ele é tratado da mesma forma. Se obriga o funcionário a tirar férias, sim senhor, trabalhar horas extras, só se for uma coisa excepcional demais, e aí não importa se é homem ou mulher. Isso são empresas saudáveis. E nas empresas saudáveis, como a sociedade assim o exige,
as empresas saudáveis não permitem que funcionários sofram bullying. Porque os homens também estão sujeitos a serem molestados, digamos assim, atrapalhados com alguma pessoa que não está respeitando os códigos de éticas da empresa. Então, isso é uma empresa saudável. E graças a Deus, estão surgindo muitas empresas, mesmo que sejam pequenas, que exigem um código de ética saudável para homens e mulheres, ponto. Agora, quanto a mulher, essa mulher que foi chutada dos seus lares, porque historicamente a mulher fazia sabão, então passaram a fazer sabão no lugar dela, ela fazia um monte de coisa, então a industrialização tirou a mulher daqueles trabalhos domésticos e jogou ela no mercado de trabalho para fazer duas coisas. Ela continua tendo os afazeres domésticos. Aí que entra o que a Karina está dizendo, para poder fazer esse molde, para poder ter um equilíbrio entre uma coisa e outra, aí só as mulheres conseguem fazer como fazem, e vale o alerta. Vão ter várias mulheres assim. Mas tem homem zumbi também, tem homem que é sugado pela empresa. Eu não estou desmerecendo o que você está dizendo, estou fazendo uma separação aqui. Muito bem, esse é um tema que vale a pena a gente fazer o que nós sugerimos no início do programa. Eu acredito que a gente tem que sempre fazer um balanço e uma análise de qual foi a grande influência da sua vida. Porque muitas vezes o homem e a mulher, com essa divisão de gênero, e hoje a gente tem que lembrar que nós vivemos uma nova etapa da humanidade, onde o gênero não é só masculino e feminino, a gente tem aí uma nomenclatura extensa de opções que as pessoas fizeram, mas tudo isso volta num tema que é do ser humano. Porque muitas vezes a gente começa a inventar as muletas ou as baratas para justificar o desequilíbrio do ser humano. Então a gente explorou muito no programa de sexta-feira, e eu fiz uma live esse final de semana, sobre o conceito de um novo ser. Porque ética, começaram a dar variações e adjetivações de ética, a ética é uma só. A ética é o ponto de equilíbrio da humanidade. É ter uma consciência desperta. Tem gente que tem uma consciência, um despertar básico, e nem por isso ele tem que ser inferior. Tem um que é mediano e nem por isso ele é mais elevado. E tem os elevados, porque a vida proporcionou essa divisão. E isso vai de encontro ao que nós sempre chamamos de um chamamento bíblico, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque a cada jornada, se eu estou no básico, se eu vou para o médio, vai ocupar outra, que está subindo daquele que não tinha nem a visão básica ainda para o básico. E aquele que era o mais elevado, ele vai mudar de jornada, ele vai sempre estar buscando evoluir, e ele vai chegar e vai ser o último naquela nova jornada que ele vai buscar. Só que a gente não presta atenção nisso. Então essa influência masculina e feminina, ou essa adjetivação, o que é a ética? A ética é o amor que respeita. Porque se a gente for voltar atrás na jornada da humanidade, o grande princípio da energia, da frequência, é o amor. Então sem o amor, nada se equilibra. Então essa loucura feminina hoje no mundo competitivo moderno, ela atende um momento da humanidade que expôs que a competitividade para o rendimento que é o sinal de sucesso. Mas a gente conhece muitas pessoas que equilibram isso perfeitamente. Só que culturalmente as pessoas não estão tendo acesso para poder fazer esse autoolhar, para ter esse autoconhecimento e colocar seus altos limites. Porque para que eu vou fazer mais do que eu estou fazendo? Não, é uma competição com quem? Só que aí isso vira vamos dizer assim, uma doença cultural. É uma pandemia. Se a pessoa não estiver infeliz, ela não vai buscar a felicidade. Então ela aumenta a carga de infelicidade dela e ela não sabe olhar o lado positivo da vida em nenhum aspecto. Então essa é uma reflexão muito importante para a gente fazer, até para a gente entender o conceito do projeto Mulheres Produtivas,
entender essa, hoje, liderança do olhar feminino em alguns segmentos. E eu pergunto para os homens, eu estou lendo um livro maravilhoso que é Egito, Portal de Órion, que é uma história muito legal, muito vibrante, e o protagonista é uma mulher, é uma arqueóloga, ela é uma cientista e que tem uma paixão que ela quer casar com o seu namorado, mas ela vive viajando. E isso não impede dela desenvolver cada dia mais e declarar cada dia mais o seu amor pelo seu parceiro. E ela se reúne como executiva com vários homens que assediam, vários que querem colocar o dinheiro em primeiro lugar, mas ela tem uma ética humana, ela não se corrompe. Ela sabe o espaço, o propósito e sabe verdadeiramente o que ela quer da vida. E que pode ser de qualquer um. Eu vou para um break dos Anjos Aceleradores, já que vocês ficaram reflexivos, e vamos ver o que nós podemos passar para a nossa audiência, para a gente poder estimular mais essa consciência de ser produtiva e não escrava, de ser empreendedora e não submissa, e conviver harmoniosamente dentro dessa nova etapa da humanidade. Eu vou chamar, você tem que descobrir um novo jeito real de viver. Fala-se que você tem que se reconectar com a natureza. Então, no condomínio Quinta das Araras, você tem 100 mil metros quadrados de natureza pura, 50 mil metros quadrados de infraestrutura de lazer, esporte, entretenimento, 2 lagos contemplativos, e tudo isso com a comodidade da cidade. Fica a 19 minutos do shopping Flamboyant. É uma região maravilhosa que vai te surpreender. Então acesse www.condomínioquintadasararas.com.br e conheça um novo jeito real de viver. Mas acelere, que são as últimas unidades. Um empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Presoto. Vamos para um pam-pam-pam-pam e a gente já volta com mulheres produtivas, mulheres empreendedoras e o olhar da conciliação do autoconhecimento com a autorrealização. Toca aí, Piscão. Papo de segunda, notícias de primeira, com um time diferente. Nós estamos aqui com um time feminino, Lani, Karina Xoxin Duarte, representando aqui Lori, o empreendedorismo feminino nessa época de inovação e tecnologia, principalmente inteligência artificial, e a Karina Xoxin trazendo o conceito de mulheres produtivas, que nesse terceiro bloco, inclusive, ela vai antecipar, que ela vai fazer uma jornada aí para quem se interessar em conhecer mais sobre o tema. Eu sempre trago o mantra do Cury todos os dias, e o Cury parece que adivinha sempre, é uma conexão maravilhosa. Para quem não sabe, o Cury é o psiquiatra mais lido no planeta, e a gente segue 365 dias de inteligência para viver o melhor ano da sua história. A gente fala aqui, às vezes que a gente sai, que a gente rompe o limite, é pelo medo de perder. Então a gente tem um medo intrínseco que muitas vezes provoca essa limitação de você poder saber se organizar. Então você quer extremos, então trabalhar demais, ou quer procurar demais, ou quer amar demais, para compensar um medo que você não está entregando. Então esse é o que o Cury trata do conceito dos perdedores. Os perdedores sofrem inutilmente, mas os vencedores jogam num time que extrai as mais belas lições de vida das suas derrotas. Então perder é um aprendizado. Só que nesse mundo competitivo, que só pode ter sucesso, as pessoas morrem de medo de perder e não aprendem com as lições da derrota. Então, os perdedores veem os raios e se amedrontam. Os vencedores veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Então, todas as vezes que alguma coisa não funciona, ao invés de se autocriticar, de se auto-chicotear, o que isso pode ensinar para você?
E eu brinco muito, por exemplo, quem trabalha com marketing político, eleições complicadas ou disputas complicadas, gostam sempre de contar vantagem das vitórias. Mas eu aprendi muito mais com as minhas derrotas. E tem um ditado que é: o vencedor jamais fica explicando por que ganhou. O perdedor sempre tem um manual de explicações para justificar por que perdeu. Porque não se preparou. Então, o conceito aqui que a gente está falando, por exemplo, no mundo de inovação e tecnologia hoje, a inteligência artificial é uma realidade. Mas as pessoas não têm a humildade de dizer, então eu tenho que embarcar nesse novo conhecimento. E querem criar uma queda de braço com um novo conhecimento. Assim, a nova realidade feminina, ou seja, nós estamos num mundo que se criou todas as ferramentas para a gente ter muito mais conforto, agilidade e habilidade do que os nossos ancestrais. Mas a gente insiste em viver na idade da pedra e querendo ter resultado dentro de um novo tempo. E aí é onde a mentalidade é tudo. Então, nesse sentido, nesse terceiro bloco, como fazemos para realmente embarcar, se atualizar e viver nessa nova etapa da humanidade? E aí eu começo com você, meu querido Lucas Sigo, 2 minutos cravado. Piscão, controla aí, por favor. Maravilha, acho que a gente, de fato, a gente chega numa etapa, acho que foram 2 momentos aqui que a gente falou de burnout ou de medo também, né, e de trava, e eu acho que essa fusão que a gente está tendo hoje, principalmente com a parte de inteligência artificial, a gente não saber, quase que a gente não sabe se a gente está conversando com um ser humano ou com uma máquina, o que eu espero muito é que a gente consiga de fato ter uma harmonia com a máquina que seja positiva e propositiva para nós, para que a gente possa, em vez de querer aumentar a nossa ansiedade de trabalhar mais e tal, a gente usar para poder trabalhar menos, para ter mais calma, mais paz e curtir. A gente estava falando aqui agora, né, bem no intervalo, sobre as jornadas de trabalho já de segunda a quinta, então que a gente possa, na verdade, começar a desacelerar em vez de acelerar e ter mais agonia e mais ansiedade. Então, o que eu percebo agora que a gente deve fazer nessa nova era nossa, vamos chamar assim, é entender como que a gente utiliza a inteligência artificial, a tecnologia, a inovação ao nosso favor de bem-estar e não para nos dar ainda menos saúde do que parece que às vezes a gente sem querer busca, né? Qual que é a percepção para você, Rosenval? Eu vou começar com o masculino. O Marcos Vinícius, se me permite, você falou, e algumas pessoas fazem opções por outros gêneros, etc. Não são opções. Na verdade, ninguém opta por ser um homossexual, ninguém opta por ser outra coisa. É uma coisa que sempre existiu na humanidade e que agora a pessoa pode se manifestar sem que seja admoestada, jogada pela janela, não é? E as mulheres, o que aconteceu? Se você for ver ao longo da história científica da humanidade, as mulheres inventaram diversos aparelhos, diversas coisas importantíssimas, e para que isso tivesse sucesso, tiveram que dar a patente para que um homem assinasse. Então, elas tiveram sempre. Se você vê todas as coisas de palacianas, aquela coisa toda, você vê a reengenharia que muitas mulheres fizeram através de sua capacidade de ver essa reengenharia para segurar o rei, etc. Tal. O que nós temos agora? Nós temos uma sociedade que é mais assertiva e mais receptiva a que todas as pessoas possam manifestar o que são. Então nós estamos mais focados no ser humano hoje do que antes nessa perspectiva. Aí a gente fala, tem uma perspectiva aí que está tirando a humanidade nossa por causa das big techs, etc. Mas é uma outra análise. Agora, sob o ponto de vista da pessoa manifestar o que é, exatamente o que é, nós nunca tivemos em tempos melhores em muitos países, entre os quais eu incluo o Brasil. Outros não, já estão, igual você falou, estão numa escala abaixo, não é? Mas eu vejo assim, que hoje a mulher pode dizer a que veio, diz a que veio e tem caixa de ressonância para demonstrar seu talento. É assim que eu estou enxergando o mundo hoje. Vamos lá, eu
Não, aqui a gente não é dono da verdade, então a gente propõe reflexões. Então todos têm direito de refletir dentro da perspectiva que compreende ou entende. Então nesse momento, então, para a gente poder celebrar o que nós já falamos no primeiro e segundo bloco, na sua visão, Lore, o que falta à mulher para aproveitar essa oportunidade de se incluir e não temer em errar, mas é um processo de que todos têm o direito a aprender e a se incluir nesse novo momento da humanidade. Qual que é a sua visão? 2 minutos para você. Autoestima. Eu diria que falta essa autoestima da mulher, porque quando ela tem, ela olha e fala, esse lugar é meu, eu também posso estar ali, seja liderando ou não, porque a liderança é uma habilidade que nem todo mundo quer, né? É uma opção. Então, para mim, a autoestima, a mulher precisa se empoderar, e para isso acontecer, precisa de um movimento tanto masculino quanto feminino, de outras mulheres fazendo esse movimento, de homens também criando esse ambiente confortável. Por exemplo, lá na empresa, antes a gente tinha uma divisão de time masculino e feminino. Só que por eu ser uma mulher num cargo de liderança e fazer essa divulgação, essa mídia, como se diz, de forma bem midiática, instagramável, né? Então outras mulheres passaram a me acompanhar, descobrir que existe um monte de tecnologia, que o mundo de tecnologia existe menos machismo que outros mercados, e aí acabou que chamou mais a atenção dessas mulheres para trabalhar tanto internamente lá quanto para outras empresas. Então é o momento das mulheres empoderar outras mulheres, divulguem mesmo, postem nos seus Instagrams o seu dia a dia ali, mostrando o que é possível, estimulando esses hábitos para elevar a autoestima, e os homens criando esse ambiente favorável ali para as mulheres se sentirem confortáveis, porque não é da noite pro dia que uma mulher que viveu ali se sentindo ali inferior a todo mundo vai acordar e falar, opa, eu tenho autoestima elevada. Não, é um movimento que ele é trabalhado ao longo da sua jornada. Muito bem, para você, Karina. Eu vou trazer da onde surgiu o Produtividade para Mulheres, que justamente começou com a minha vida e depois eu validei com outras alunas. Chegou um ponto que eu estava sobrecarregada, corri o tempo todo, me anulava nas minhas necessidades e adoeci. E chegar ao ponto, falei assim, a gente não precisa adoecer para perceber que não está dando certo. Então, foi uma reflexão da minha vida e do que é realmente importante. E o PPM, ele tem 3 pilares. O primeiro é combater as programações mentais, que é exatamente isso. A mulher sente culpa quando ela pensa nela, ela não deixa de ser protagonista, ela tem dificuldade de dizer não, ela tem dificuldade de delegar, ela acha que o valor dela está em movimento. Então, se a gente não combate isso, é como se fosse esse peso que a gente tenta ser ágil, mas a gente está sempre carregando ele com a gente. O segundo é aproximar a mulher do tempo. Ela precisa ser mais organizada, ela precisa aprender a planejar. E dentro desse planejamento, ela vai colocar o autocuidado, o tempo para ela, o lazer, que é normalmente o que ela primeiro abre mão quando tem qualquer pressão ou tensão no dia. E o último pilar é o estilo de vida saudável, para ela fazer isso com consistência. Não vai ser de vez em quando que ela vai ser produtiva. Ela vai ser consistentemente produtiva, porque ela cuida da saúde, cuida do mental, do emocional, do físico, sem abrir mão de cuidar das outras pessoas, porque isso é do feminino. Nós gostamos disso, mas falta esse equilíbrio que a gente pode ter de uma forma organizada, planejada e sempre no orar e vigiar, porque relaxou, a mulher abre mão dela, de 5 eu deveria dizer não, então é uma constante. Muito bem, eu vou trazer um anjo acelerador e vou dar a oportunidade para cada um do público masculino fazer uma pergunta para o público feminino, 1 minuto para perguntar e 1 minuto para responder de tudo que nós falamos aqui hoje. Mas antes, você sabe que viver é essencial. E é por isso que a GPL Incorporadora desenvolve projetos para você viver a sua essencialidade de vida. É isso mesmo. E agora você pode embarcar numa viagem pelo maravilhoso mundo da qualidade de vida GPL aqui na Nova Suíça. É o Trip World Home. Apartamentos de 66 a 110 metros com penthouse, tudo desenhado porque viver é essencial. E Nova Suíça é esse bairro maravilhoso, que é um dos bairros mais recentes da capital, ainda guarda a essência de como foi pensada e desenvolvida Goiânia, está conectado a tudo, ao Vaca Brava, Serrinha, ao Areião, ainda tem ruas arborizadas e vizinhança, inclusive com padaria. Então embarque nessa viagem @GPL Incorporadora
e viver é essencial. Vamos lá então. Lucas Sigo, pode escolher ou a Lore ou a Karina. Uma curiosidade que você gostaria de que fosse respondida em cima do tema de hoje. 1 minuto para perguntar, 1 minuto para responder. Eu vou direcionar a Lore, então. A pergunta que eu tenho também vai ser fundamentada aqui no Five e com as últimas 2 informações que eu disse que tinha. Eram 5, eu passei do Canadá, da África do Sul, da Arábia Saudita e agora da China e da Índia. A participação das mulheres da Índia foi de 7 numa delegação de 30. E a participação da China também foi de 7, mas numa delegação de 18. Então uma proporção muito maior ainda da China. Eu vou tentar fazer um paralelo, eu não sei se isso vai complicar demais a pergunta, com o capitalismo, porque eu acho que o capitalismo, ele, ao meu ver, ele tende a trazer as nossas necessidades para resoluções das nossas ambições financeiras. A gente acaba melhorando a sociedade de maneira geral. E aí eu vejo que a gente tem nossas perspectivas culturais da Índia e da China, e a China numa aceleração do capitalismo cada vez mais intensa nos últimos anos. E a Índia, de certa maneira, ainda que capitalista desde sempre, talvez, mas menos forte quanto a China. Então minha pergunta fica, mas você que é empreendedora, mulher e está bem por dentro disso, qual que é a sua visão da relação do capitalismo com realmente a gente se é favorável ou não para melhorar esse ambiente de correlação entre homens e mulheres e respeito nesse sentido? O capitalismo ajuda a melhorar ou na verdade faz a piorar? Eu sou a favor do capitalismo, essa é a grande verdade. O que eu vejo é que ele pode ser melhorado. Eu vejo muito, eu estudo muito sobre o movimento socialista também, só que eu não sou socialista, mas eu vejo muitas coisas que poderiam ser aproveitadas dentro do capitalismo. Quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente parece que está falando da boca para fora o tempo todo, mas a gente vê as pessoas que se sentem desiguais criando essa desigualdade constantemente. Se eu olho e falo, nossa, o mundo está desigual, então eu quero essa igualdade, mas eu vou começar eu mesmo trazer esse movimento. Vou parar de querer participar de movimento só feminino. Eu mesmo, sinceramente, eu participo para trazer outras mulheres, mas eu me sinto incomodada. Eu gosto de movimentos que são iguais para todos, que tem empreendedores homens, que tem empreendedoras mulheres, que é onde um consegue aprender com o outro. E eu acho isso incrível. Então eu acho que isso deveria ser trazido para o capitalismo de forma mais forte, aonde a gente para com esse negócio de vamos criar esse movimento de empoderar mulheres, vamos criar movimentos das mulheres se sentirem iguais aos homens, delas olharem que existe espaço para todo mundo e da gente trabalhar de dentro para fora esse movimento, da gente se enxergar com essa autoestima elevada e de que existe espaço para todo mundo. Eu acho que só aí o capitalismo vai conseguir criar essa desigualdade social. Dentro desse conceito de produtividade, mulheres produtivas, então, Rosenbaum, que curiosidade você tem com a Karina? 1 minuto para perguntar, 1 minuto para responder. Karina, recentemente estava conversando com o Marcos isso, o quanto você é meticulosa, você anota tudo, a gente aprende muito com você nesse sentido. Mas eu pergunto a você, quando você está falando de certos arquétipos femininos, eu vou enxergando esses arquétipos também no público masculino. Que me parece que, assim, a natureza de certas pessoas, eu conheço homens, por exemplo, que são escravos do trabalho porque querem, às vezes até tá querendo fugir até de casa, que não se olham, não se cuidam e tudo mais. Não seria isso hoje uma coisa do ser humano? Ou você entende que ainda a mulher se cobra mais numa porcentagem maior? Qual das 2 análises pode ser correta? É importante você entender que todos nós temos energia masculina e feminina. Então, com certeza, um homem que tem essa dificuldade, possivelmente a energia feminina ali está sobressaindo. Então, não tem problema que homens tenham também esses comportamentos. Se você olhar lá na infância, e aí você vai começar a perceber que a menina e o menino são educados diferentes. É aí que começa a questão de tudo. O menino, ele pode se jogar, o pai acha bonito o que ele está fazendo, mas cuidado, não faz não, né? Não se arrisque. Então, e a menina tem que fazer tudo certinho,
O menino também tem que ter, mas ele é mais rebelde, tá tudo certo, porque menina é assim mesmo. A menina tem que se comportar, ela tem que fazer direitinho. Então, a questão é que a gente carrega isso na vida adulta, e eu vou trazer um exemplo da CFO do Facebook, que é a Sheryl Sandberg. Onde ela estava fazendo uma palestra no Facebook, e ela falou, só tem mais tempo para 5 perguntas. Então, homens e mulheres levantaram as mãos. E aí ela respondeu as 5 perguntas, aí quem abaixou as mãos? As mulheres, porque as mulheres obedecem. E ela continuou respondendo perguntas. E uma mulher insistiu muito em conversar com ela no final da palestra. E ela falou assim, você me ensinou muito hoje. Ela falou, não entendi, por quê? Porque eu aprendi que as mulheres precisam continuar com as mãos estendidas. Porque para a mulher é muito desafiador confrontar o sistema, e para o homem não. Então, essas pequenas diferenças que fazem com que a gente sinta mais culpa, sinta mais medo, se cobre um excesso de crítica, de autocrítica muito grande. E por isso que eu criei o Produtividade para Mulheres, porque quando eu escutava o material de produtividade, para mim não impactava tanto. Porque o cara lá fala assim, vai lá e faz, vai lá e diz não. Vai lá e cuida da sua vida. O homem vai lá e faz. A mulher não, ela sofre. Ela sai de casa, ela sofre porque deixa o filho. Ela está no trabalho, ela sofre que o filho está lá. Ela está com o filho, ela queria estar trabalhando mais. Então, é um pouco mais complexo. Então, na diversidade, a gente trata os diferentes. Por isso, produtividade para mulheres. Muito bem, esse é o mundo. É a complexidade do mundo. Ninguém vai ser tratado igual. A gente cria uma ilusão e muitas vezes a gente perde um pouco, já que hoje é dia do cérebro. É dia mundial do cérebro. Quem lembra de cuidar do cérebro? A gente cuida dos tríceps, dos bíceps, dos abdômenes, mas do cérebro muita gente não lembra nem que tem. E isso é uma provocação, porque nesse mundo de hoje, já que o Lucas trouxe o tema do capitalismo, qual que é o grande Deus hoje? Então é muito... Nós temos que parar alguns minutos, de vez em quando, e fazer uma reflexão. Porque o homem, desde que é homem, ele foi intuído a ter um sentimento de culpa. Então, a história da humanidade contada pela fé, nós somos expulsos do paraíso porque nós comemos a fruta do conhecimento. Então, ou seja, tem uma semente de culpa desde o princípio da jornada. E, ao mesmo tempo, esse princípio de culpa faz com que a gente se autopenalize. E aí tudo vira pecado. E não o pecado religioso, é o pecado comportamental. E isso vem de geração a geração, inclusive na educação dos pais com as suas crianças. Ou o menino se joga e a mulher tem que ficar mais comportada, porque o menino pode até pecar, mas a mulher não. Na história recente, um pouco mais antiga, os pais eram o primeiro a levar seus filhos para demonstrar o seu machismo para ter uma primeira experiência sexual. Aí as mães poderiam levar as filhas? Não, não pode pecar. Então, essa é uma jornada de consciência da humanidade. E hoje o capitalismo veio e, de uma forma muito abrupta, mas silenciosa, elegante, ele impôs uma nova cultura mercantilista de que a culpa de não ter dinheiro é maior do que a culpa do pecado. E com isso se lançou um novo conceito de escravidão ou de autoexploração que chamam empreendedorismo. Então todo mundo é empreendedor, ou seja, você é seu escravo, mesmo sem ter amo. Então você não tem que obedecer mais ninguém. Você obedece ao quê? Ao seu desempenho, ao seu rendimento. E o que é rendimento? É você ter mais dinheiro. É isso que é o grande truque que fizeram, que a gente assistiu, comprou a ideia e hoje a gente se sente explorado. Por quem?
Porque antes os trabalhadores se revoltavam, faziam greve. Hoje não tem jeito de você fazer greve. Você vai fazer greve com você mesmo? Então você aumentou o seu sentimento de culpa e aumentou a sua carga de autopromover resultados. E você pode ser feliz ou você pode ter razão. Quem está sendo feliz hoje? Quem está aproveitando a inovação em tecnologia? Porque hoje não existe mais carga horária. Você trabalha o tempo todo porque você fala, meu trabalho é um lazer. Eu sou feliz trabalhando. Então não tem mais sábado, domingo, não tem que ter jornada de segunda a quinta, não. A jornada é diária. Isso é bom ou ruim? Depende de quem tem compreensão, entendimento e está tendo resultado. Então é muito mais profunda a reflexão do que ser só empreendedorismo feminino ou ser só mulheres produtivas. É um novo despertar de consciência. É você realmente querer ser um novo ser para você e não para o outro. Porque a partir do momento que você é para você, você vai ser para o outro. Mas dentro da sua existência, dentro do seu entendimento ou dentro do seu propósito. Então eu acredito que essa reflexão que a gente tem que começar, mesmo que para isso a gente tem que conquistar o espaço dentro dessa nova etapa da humanidade, mesmo que para isso tem que se empreender e romper fronteiras, porque o Lucas Sigo, se eu fosse um chefe de governo, se eu fosse alguma autoridade política no meu estado, ele faria parte do meu staff. Porque quem é que consegue trazer 400 pessoas de várias partes do mundo, inclusive um príncipe da Arábia Saudita, para poder durante uma semana estar movimentando o meu estado, trazendo inovações, trazendo um intercâmbio e ao mesmo tempo fazendo uma conexão com o planeta? São poucas pessoas. Então é isso que a gente tem que começar a refletir. E aí eu apoio a Lore de falar, dá mais espaço e visibilidade para quem quer fazer um projeto de mulheres produtivas, para que as mulheres se autoconheçam mais. Porque só tem a melhorar o comportamento daqui para frente. Quanto mais consciência se tem, mais conexão de relacionamento se obtém. Seja com sua casa, com sua empresa, com seu negócio e com ela mesma. Então, essa é uma reflexão que eu deixo aqui para a nossa audiência. Tá? Ou seja, não existe mais culpados no mundo. Existe aqueles que tomam consciência, aqueles que querem enxergar o mundo e aqueles que querem fazer parte da história do mundo. Como você quer fazer parte? Aí você decide. Então, quero agradecer muito a participação especial da Karina Xoxin, da Lore, que atendeu um pedido emergencial para estar aqui nesse bate-papo de hoje. Mas, Karina, dá uma antecipada. Eu vou estourar 2 minutos e 1 minuto é para você. Como é que faz para as mulheres procurarem conhecer sobre esse método de mulheres produtivas? Qual é a agenda? O que tem nesse momento? Vamos lá, eu criei essa metodologia, o Produtividade para Mulheres, o PPM, e há 2 anos eu estou afastada do digital, então eu parei e retornei agora, e a gente vai ter a Semana da Mulher Produtiva, que vai ser um evento de 7 dias para as mulheres aprenderem a ficar menos sobrecarregada, parar de procrastinar e ser mais produtivas no dia a dia delas. Então é só entrar no Instagram Mulheres Bem-Sucedidas e lá clicar no link da bio. E aí você se inscreve na Semana da Mulher Produtiva. Lore, você que é desse mundo, explica aí para a audiência que não é desse mundo, como é que é só entrar e linkar no negócio da bio? Faz um beabá aí, vamos lá. Dá uma explicaçãozinha básica, 30 segundos. Lá no Instagram tem a bolinha lá, tem um link lá, clica nesse link, na dúvida pesquisa no Google. Gente, pesquisa no Google o que é bio do Instagram, vai encontrar lá de forma muito fácil. E a dica que eu compartilho aí para as mulheres aí é acompanhe outras mulheres empreendedoras, acompanhe porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, não quer dizer conviver no presencial, também pode ser conviver também no digital. Então busque mulheres inspiradoras, assim como a Karine, busque mulheres que têm aquela habilidade que falta em você, faça um mapeamento ali das 5 habilidades que você gostaria de desenvolver naquele ano, procure as mulheres referência nisso e comece a acompanhar, porque o History, ele muda muito a vida das pessoas. Muito bem, percepção do programa para você, Lucas, 1 minuto. Na verdade, vou fazer uma percepção e mais uma convocação aqui.
Percepção, é claro, acho que hoje eu mais aprendi do que eu pude compartilhar. É um tema muito importante, muito relevante, e não à toa que eu quis saber um pouco mais de vocês aqui, algumas coisas sobre esse tema da mulher empreendedora e tal. E a convocação que eu faço, até já convocando também para o Fórum da Cidade, que aqui o Five é um evento que para mim é para ser de comunidade. Então até agradeço as colocações aí, até se fosse alguém do governo que pudesse estar junto. Quem puder e achar que é interessante contribuir para que a gente coloque Goiânia no foco nacional e internacional de investimento e empreendedorismo, o Five é para ser de todo mundo. Então, basicamente isso. Um agradecimento pelo que eu aprendi aqui e uma convocação, um pedido para auxiliar o Five na comunidade. Muito bem, Rosenval, percepção do programa. Olha, eu gostaria que todos, e principalmente as mulheres, pegando aqui um gancho no que você tem feito aqui, Marcos Vinícius, ao invés de ser empreendedor, seja empreendendo amor. Empreenda amor. Empreenda amor. Empreenda amor, em vez de ser empreendedor. Porque se você fosse empreendedor para poder sofrer com o seu empreendimento, é melhor deixar para lá. Na verdade, ser funcionário, tranquilo. Então, eu acho que a lição é essa. Nós não podemos sofrer quando trabalhamos. Porque quando a gente trabalha mais ou menos com aquilo que a gente gosta, e isso é uma escala. Porque eu não tive minha vida profissional desde o início fazendo o que eu gosto. Mas gostei de que eu fiz. Então vai gostando do que você faz até chegar no ponto que você vai fazer sempre o que gosta. E isso é possível, porque eu acho que eu provei isso e várias pessoas também, né? Muito bacana estar aqui com duas mulheres contando novidades pra gente, né? Tem um recado final aí, faça como a Karina, faça como a Lore, né? Porque muitas vezes você não tem a oportunidade de fazer só o que você gosta. Então aprenda a gostar do que você faz. Então aprenda a gostar, porque isso vai virar também uma forma de se autopromover, de se autoconhecer e deixar de ser a síndrome da impostora e da mulher... Como é que é? A mulher zumbi... A super ferrada maravilha. Então, é isso aí, é maravilha. Inclusive, nós vamos fazer aí como transformar o super ferrado maravilha em um super amado maravilha. Olha que nós podemos fazer aí uma série de transformações. Eu tenho que chegar ao final do programa, quero agradecer muito a participação especial sua, Karina, Lore, de atender o pedido. É o meu querido Lucas Sil, que a gente prometeu. E o que a gente promete, a gente cumpre. Pelo menos uma vez por mês nós vamos atualizar e trazer as novidades do Five, porque o Five não para. O Five não foi só um evento, é um movimento de transformação. É uma plataforma sobre finanças, investimentos, valor e empreendedorismo. Então fica claro isso pra gente. Agradecer a presença do meu querido ativista Rosenval Ferreira. O mundo vai estar de olho no que vai acontecer nos Estados Unidos. Essa eleição passa a ter uma nova importância. E eu vou colocar no Instagram da Jovem Pan, um corte que me chamou muita atenção, de uma aluna perguntando num debate o que é liberdade, qual o país que tem o maior índice de liberdade, e a resposta vai te surpreender, porque muitas vezes a gente tem uma concepção equivocada de muitas coisas, e vale a pena conferir. Eu vou colocar no grupo do nosso show da manhã, mas eu quero compartilhar isso com toda a audiência. Então, dizendo isso, o programa chega ao final nessa super segunda, papo de segunda, notícias de primeira, onde não teve a presença do nosso homem da bússola econômica da semana, porque a bússola econômica da semana está pautada hoje pela renúncia do Biden, mas a gente trouxe um bate-papo muito mais interessante. E eu fecho o programa sempre com o mantra da Líder Design feito para viver, que quando você junta o seu melhor com o melhor do outro, o sucesso é garantido. E a Líder faz uma declaração de amor à sua casa, porque a sua casa não é só o lugar onde você mora. Sua casa é o seu aconchego, é onde você faz a sua festa, é onde você se descobre e autodescobre.
É por isso que nesses quase 80 anos de jornada, a Líder Design Feito para Viver traz soluções personalizadas para todos os ambientes da sua casa ficar do jeitinho que você sempre quer. Tudo isso com design com alma brasileira. Líder Design Feito para Viver, você tem que conhecer a loja aqui na Avenida T2, o showroom vai te surpreender e a loja parece uma casa cor. Soluções para todos os ambientes. É do grupo Via Condote, especialista em qualidade de vida. Então, diretamente dos estúdios Marelli, o Ambiente Motiva, a gente termina mais um programa dizendo que a vida é um show e viver é uma arte. Quero agradecer a nossa equipe, ao Piscão, a Isadora, a Nawali, ao Paulo e também os nossos ativistas em Caldas Novas, Alessandra, Sérgio e Mayra, e a toda essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência e a Jovem Pan líder em audiência. E amanhã tem a Super Terça. É isso mesmo, inovação, cultura, literatura e educação. Os pilares para um novo cidadão. Uma nova etapa da humanidade, então você não pode perder. Até amanhã com mais Show da Manhã.